Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui dando início a mais um evento da Semana de Dados 2022, uma semana que está reunindo os maiores nomes, as maiores referências de dados no Brasil hoje e também várias empresas de diferentes contextos para estar trazendo um pouquinho de conhecimento, trazendo um pouquinho de como que elas utilizam os dados no dia a dia, nas operações dela, para elas serem mais assertivas na tomada de decisão. Hoje o evento é um pouquinho mais técnico, é para o pessoal da área de ciência de dados, é o pessoal que já entende um pouquinho de programação ali, é interessado pelo tema, e a gente vai estar aprendendo como que a gente pode criar um produto de machine learning na prática. Então, um tutorial bem mão na massa, é um tutorial que a gente vai mexer em diferentes ferramentas, mas também para o pessoal que se interessa por outras áreas, a área de engenharia de dados, a área de business intelligence, a gente também já teve bastante conteúdo muito bom e também teve conteúdo para o pessoal da parte de negócios, o pessoal da parte mais de análise, também teve bastante conteúdo muito bom. E também, então, eu sugiro vocês darem uma olhadinha no nosso canal no YouTube para ver o que já aconteceu, o que também vai vir pela frente, está disponível no nosso site, lá no Simpla. Então, fica atento para não perder nada, porque tem muito conteúdo de qualidade ainda por vir. Hoje, eu vou estar acompanhando vocês ao longo desse tutorial. Eu sou o Murilo, eu sou consultor de Data Science aqui na Bix Tecnologia. A Bix é uma empresa especializada em auxiliar as empresas a se tornarem mais data-driven, a se tornarem mais assertivas na tomada de decisão. Então, a gente atua ao longo de todo o processo de estruturação de dados dentro das maiores empresas do Brasil. Então, desde construir uma infraestrutura de dados, desde garantir que você tenha a melhor solução possível para estar armazenando esses dados, até chegar na ponta final, lá no pessoal de negócio, lá no pessoal que vai fazer essas análises e estudar esses dados para tomar decisões mais assertivas. Então, o tutorial hoje ele é focado muito mais nessa ponta final, focado no pessoal, na parte mais analítica do processo de estruturação de dados. E hoje, com esse tutorial, a gente espera que você consiga aprender como que se estrutura um projeto de Data Science na prática. Então, quais são as etapas que devem ser seguidas para você desenvolver um projeto de Data Science, quais são as boas práticas também que a gente segue aqui internamente na Bix Tecnologia para estar desenvolvendo um produto de qualidade, para estar atendendo as demandas do cliente. Outro ponto também é analisar dados com Python. Então, como é que a gente utiliza o nosso conhecimento de estatística, o nosso conhecimento teórico na prática? Como é que a gente alia a estatística e a programação e a tecnologia para estar fazendo análises de dados? Depois a gente vai aprender a criar um modelo de machine learning. Então, quais são as etapas que precisam ser seguidas para você estar desenvolvendo uma inteligência artificial? As etapas de treino, teste, validação, enfim, todas essas questões. E, por fim, a gente vai desenvolver um painel no Power BI, um painel interativo para que também todo esse conhecimento que a gente acumulou ao longo das outras etapas, da análise de dados, da criação do modelo de machine learning, ele seja utilizado na prática, ele possa ser utilizado também por pessoas que não são técnicas, pessoas que não entendem tanto de inteligência artificial, por exemplo. E no fim, espera-se que a gente consiga criar esse painel, então um painel altamente interativo aqui, onde você consegue ter acesso a várias visualizações, consegue ter disposta várias informações acerca do seu conjunto de dados. Hoje, o problema que a gente vai estar resolvendo é a manutenção preditiva. Então, a manutenção preditiva é num contexto mais industrial, mas as boas práticas, as etapas, todo o raciocínio que a gente vai construir aqui ao longo desse tutorial, ele pode ser aplicado para qualquer indústria. Agora, explicando um pouquinho mais sobre o contexto da manutenção preditiva, sobre o problema que a gente quer resolver, a manutenção preditiva ela surgiu a partir de várias ineficiências que ocorrem dentro da manutenção de equipamentos nas fábricas. Hoje, a prática que é mais difundida assim, no meio industrial é a questão da manutenção preventiva. Então, na manutenção preventiva, você define um certo período de tempo, um número máximo de horas que uma máquina pode estar operando. Então, por exemplo, a gente define que a máquina X ela pode operar até 10.000 horas, e aí todas as máquinas da fábrica elas são realizadas uma manutenção nelas a partir das 10.000 horas. Só que a gente sabe que, eventualmente, vão ter máquinas que vão operar muito mais de 10.000 horas. Então, vão conseguir operar 12, 13, 14 mil horas sem receber uma manutenção. E também tem o lado oposto. Tem máquinas que, antes das 10.000 horas, já vão estar apresentando sinais de falha, já vão estar apresentando sinais de necessidade de troca. Então, com 8, 7.000 horas, ela já vai estar necessitando essa manutenção. Só que isso desperta um gigantesco problema, uma vez que essas máquinas que vão falhar antes das 10.000 horas foram máquinas que você não previu que iriam parar a operação.
você previu que você ia fazer manutenção na máquina só no final do mês, e aí no início do mês ela já está falhando. E isso traz uma ineficiência gigante, não só para o pessoal, não só na linha de produção, porque é uma falha que você não previu, então você vai ter que parar toda a sua linha de produção para fazer a manutenção daquela máquina, para fazer a troca dela, porque ela apresentou uma falha, e também para o pessoal da parte de compras, porque eles não tinham previsto que eles iam necessitar uma compra daquela máquina, e eventualmente agora surgiu essa necessidade. E do outro lado também é a verdade, né? No caso das máquinas que duram um pouquinho mais de 10 mil horas, duram mais do que a gente previu, na verdade a gente vai estar desperdiçando recursos. Então a gente vai estar alocando operadores para estar fazendo manutenção em máquinas que não precisam, a gente vai estar gastando nossos recursos internos com eventualmente máquinas que não necessitariam dessa manutenção. E aí a manutenção preditiva ela vem justamente para resolver essa dor. Ela vem para predizer exatamente quais máquinas precisam de manutenção ou não. Então, ela com base nos dados de operação da máquina, com base no estado atual de cada máquina, ela vai dizer, essa máquina vai apresentar falha, então faz a manutenção dela agora. Essa máquina, embora ela já operou mais de 10 mil horas, pode tocar o barco, pode deixar ela operar, porque ela não vai apresentar nenhuma falha. E aí, com isso, você consegue deixar o dia a dia da sua empresa muito mais eficiente, o dia a dia da sua indústria muito mais otimizado e evitar grandes perdas ou paradas indesejadas, enfim, e otimizar a alocação de recursos. Então, falando um pouquinho agora mais específico do nosso painel que a gente vai estar desenvolvendo, o nosso painel ele consegue abordar diferentes informações aqui e o operador ele consegue ter todas essas informações na palma da mão dele. Então, desde o pessoal que está lá definindo qual o parâmetro que a máquina vai operar, qual a velocidade que ela vai estar operando, quanto o pessoal da parte de compras também tem uma visualização de qual foi o tipo de máquina que mais falhou para eles estarem fazendo essa reposição o mais rápido possível. Então aqui a gente consegue visualizar como é que estão nossos dados, então a temperatura das máquinas, a temperatura do processo, o torque, enfim, todas essas questões, e o tipo de falha, se ela apresentou falha ou não. E o mais legal desse painel é que ele é todo interativo. Então você consegue ver aqui, passar o mouse por cima dos gráficos e visualizar, definir filtros, então aqui eu quero analisar unicamente os componentes, as máquinas de qualidade baixa, o que aconteceu com elas. E aí ele vai filtrar automaticamente e a gente vai conseguir ver que, dentre os componentes de qualidade baixa, a maioria deles falhou por superaquecimento. Então o operador ele consegue ver, se as máquinas de qualidade baixa estão falhando por superaquecimento, eu posso definir outros parâmetros, então eu posso colocar uma velocidade mais baixa para que ela não aqueça tanto, posso estar alternando outros parâmetros para que essa falha pare de acontecer e para fazer uma manutenção preditiva de novo. Então, garantir que essas falhas sejam minimizadas e que também eu tenha uma noção melhor de quais máquinas necessitam de uma manutenção ou não. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre o contexto do nosso problema, um pouquinho sobre o que a gente vai aprender, eu vou apresentar agora quais são a nossa agenda esperada para hoje. A gente vai começar, então, primeiro de tudo, fazendo uma manipulação básica nos nossos dados. Então, importando esses dados, importando nossas bibliotecas, carregando eles no ambiente que a gente vai estar estruturando todas as etapas seguintes, além de verificar se tem dados faltantes, verificar se tem alguns dados duplicados, como é que está a cara desses dados. Depois disso, a gente parte para análise de dados, onde a gente vai aliar os nossos conhecimentos de programação e estatística para estar validando algumas hipóteses, para estar entendendo um pouquinho melhor como é que esses dados estão estruturados e o que eles podem agregar de informação para a gente. Depois a gente vai criar o nosso modelo de Machine Learning. Então a gente vai desenvolver na prática uma inteligência artificial que vai estar respondendo quais equipamentos vão falhar e qual o tipo de falha que eles vão apresentar. Essa é a pergunta de negócio que a gente quer responder e é o que vai agregar informação para o nosso cliente final, que é no setor industrial. E por fim a gente vai fazer o desenvolvimento de Power BI. Então a gente vai juntar todas as etapas anteriores para estar plotando esses resultados, para estar disponibilizando esses resultados para o pessoal, eventualmente da operação da fábrica, eventualmente do setor de compras. E aí, como vocês podem ver, um projeto de Data Science ele é estruturado sequencialmente. Então, todas as etapas elas dependem muito do resultado da etapa anterior. Então, se eu faço uma manipulação de dados boa, a chance de eu fazer uma análise de dados boa também é muito grande. Só que o outro lado é verdadeiro. Se eu faço uma manipulação de dados ruim, a análise de dados vai ser ruim, a criação do modelo vai ser ruim, e por consequência, o desenvolvimento do Power BI eu vou disponibilizar informações ruins para o nosso usuário final. Então é muito interessante a gente manter as boas práticas, é muito interessante a gente ficar atento ao longo desse tutorial para
garantir que todas as etapas sejam executadas com uma qualidade alta. Então, começando pela manipulação dos dados, basicamente o objetivo dessa etapa preliminar, dessa primeira etapa, é preparar os nossos conjuntos de dados para as etapas que vêm por seguinte. Então, garantir que todas as informações que a gente precisa estão disponíveis nos nossos dados, garantir que os dados não estão sujos, então a gente vai precisar fazer uma limpeza neles caso eles apresentem alguma irregularidade, caso eles apresentem alguma informação que não está batendo com aquilo que a gente entende sobre o problema de negócio, e também de segmentar. Então a gente precisa garantir desde agora e já visualizar o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é o desenvolvimento de um algoritmo de machine learning. E a gente sabe que lá no final a gente vai precisar treinar esse modelo de machine learning. Então a gente vai precisar separar entre dados de treino e segmentar entre dados de teste. E desde agora a gente já tem que ter essa visão para as etapas seguintes. Então bora lá para o nosso código, bora mostrar na prática como é que isso funciona. Aqui é o nosso notebook. Então é a ferramenta que a gente vai estar utilizando ao longo desse tutorial. Você pode utilizar a ferramenta que for da sua preferência. Eu vou disponibilizar esse código. Então todas não fiquem preocupados em anotar todas as informações, tentar acompanhar ali ao vivo, tudo certinho. Esse tutorial também vai ficar gravado para você acompanhar depois. Mas podem ficar tranquilos assim, que todo o material utilizado aqui vai ser disponibilizado para vocês replicarem nas suas máquinas aí também, utilizarem nos seus contextos. Então, basicamente, o nosso problema é de manutenção preditiva. A pergunta que a gente quer responder ao final desse tutorial é quais máquinas irão falhar e qual o tipo de falha que elas vão apresentar. E essas são as etapas que eu acabei de apresentar. Antes de começar de fato a mão no código, a gente vai importar algumas bibliotecas e fazer o setup do nosso notebook. Então aqui a gente importa todas as bibliotecas que a gente vai estar utilizando ao longo desse tutorial. Essas primeiras etapas elas já estão bem estruturadas, eu já deixei elas prontas aqui no notebook, justamente por se tratar de que o nosso tutorial, o foco do nosso tutorial é na etapa de desenvolvimento de modelo de machine learning, é na parte de desenvolvimento de um produto. Então essas etapas mais preliminares eu já deixei estruturada para deixar mais ágil o nosso tutorial. E aqui a gente vai partir então para a manipulação dos dados para visualizar como é que eles estão estruturados. Então aqui a gente consegue ver, eu já importei os nossos dados, e aqui a gente consegue ver que para cada linha do nosso dataset tem um produto diferente, então tem um maquinário diferente, e as características dele. Então, qual é a qualidade que ele tem, a temperatura do ar que ele está imerso, a temperatura do processo que ele está rodando, enfim, velocidade de rotação, torque, desgaste, falha. Então, tem uma coluna dizendo se ele apresentou falha ou não, e aqui a gente consegue ver que o valor 0 significa que ele não apresentou nenhuma falha, e o valor 1 ele indica que ele apresentou algum tipo de falha. E, por fim, a coluna de tipo de falha vai indicar justamente se ele não apresentou nenhuma falha e se ele apresentou, qual o tipo de falha que ele apresentou. Aqui tem um breve dicionário de variáveis, só para replicar o que eu acabei de contar um pouquinho para vocês. E vamos partir de fato para a nossa limpeza dos dados. Então vamos verificar se existem dados nulos e o tipo dos nossos dados. Né? Aqui a gente consegue ver que a gente tem 9.973 linhas no nosso dataset, no nosso conjunto de dados. E em todas as colunas a gente também tem 9.973 valores não nulos. Então significa que a gente não tem nenhum valor nulo no nosso dataset. Isso é muito positivo, uma vez que se a gente tivesse algum valor faltante, algum valor nulo, a gente precisaria fazer alguma manipulação com ele. Mas como o nosso conjunto de dados está tudo certinho, a gente não tem essa necessidade. E também nesse comando a gente consegue visualizar o tipo dos nossos dados. A gente consegue ver que a maioria deles tem o valor de float, então de número decimal, e alguns de tipo objeto, que é o que a gente consegue visualizar aqui, né? A maioria de float e alguns de valores como se fossem objetos. Depois que a gente já verificou que não temos dados nulos e o tipo dos nossos dados, vamos ver se tem alguma linha duplicada. Então vamos ver se algum sensor identificou 2 vezes a mesma máquina, se algum operador mediu 2 vezes a mesma máquina por engano. A gente pode ver aqui que pela soma de todas as linhas duplicadas é 0, então a gente não tem nenhum valor duplicado no nosso dataset, e isso é muito positivo, uma vez que, de novo, se a gente tivesse alguma linha duplicada, a gente precisaria fazer alguma manipulação para eliminar ela. E por fim, então, uma básica descrição dos nossos dados. Então, para avaliar como é que está a nossa distribuição, como é que estão as médias, algumas informações estatísticas mais básicas, só para a gente ter uma noção de como que se distribuem. Então, aqui a gente consegue ver que, por exemplo, na coluna de temperatura do ar, o nosso valor mínimo é de 295 Kelvin e o valor máximo é de 304. Então a gente sabe que a variação de temperatura do ar aqui ela é um pouco pequena,
cerca de 9 graus Kelvin, então a gente sabe que não vai ser uns dados muito dispersos. Então, essas são as informações assim, muito mais básicas, que é só para a gente ter uma noção mesmo de como que se comporta o nosso conjunto de dados, porque a descrição, a análise estatística mesmo, a gente vai fazer nessa etapa que está por vir por agora. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente vai para essa etapa de análise dos dados. Então, nessa etapa de análise dos dados, a gente já manipulou nossos dados, já viu que a cara deles está certinha, não tem nenhum erro, não tem nenhum dado duplicado, não tem nenhum dado faltante, e a gente consegue, de fato, fazer uma análise mais confiável agora. Nessa etapa, o nosso foco é responder perguntas de negócio, então, respondendo perguntas de negócio por meio de uma análise exploratória de dados. A gente vai pegar os nossos dados e explorar dentro deles quais são as correlações que existem, quais são os padrões que existem entre os nossos dados, então, verificar qual o tipo de falha mais frequente, quantos componentes que falharam, verificar se alguma coluna ali, então se a temperatura ela se correlaciona com a quantidade de equipamentos que falharam, ver se tem algumas colunas também que se assemelham, então vamos ver se a temperatura do processo e a temperatura do ar elas estão correlacionadas, se uma é alta, a outra é alta também, será que isso é verdade? E aí a gente vai fazer todas essas hipóteses, então a gente vai formular hipóteses sobre os nossos dados e a gente vai precisar validar, porque isso é muito importante, não só para a gente entender um pouquinho o nosso problema, entender um pouquinho o nosso conjunto de dados, mas também para deixar essas informações de input para a próxima etapa. Então lá quando a gente for fazer a etapa de modelagem, lá quando a gente for desenvolver a nossa inteligência artificial, a gente vai utilizar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui na análise de dados para estar guiando nossa construção. Então, basicamente, esse é o objetivo da nossa etapa de análise de dados. A gente vai utilizar a nossa estatística, o nosso conhecimento teórico, na parte de programação, para identificar possíveis padrões nos nossos dados. E aí sim, tirar conclusões de negócio, tirar inputs para a nossa etapa de machine learning, de estruturação do modelo de machine learning. Então, bora lá de novo para o nosso código. Então, essa é a nossa etapa de análise de dados. Como eu falei, o nosso notebook já está bem estruturado para essas etapas preliminares, justamente porque o foco é no desenvolvimento do algoritmo final. Então, o objetivo final é identificar padrões e correlações dos dados, formular e validar hipóteses sobre o problema que a gente quer resolver no contexto da manutenção preditiva. Então, a primeira pergunta mais básica que a gente deve responder é verificar como é que se distribuem os nossos dados. Então, quantos equipamentos que falharam, quantos equipamentos não apresentaram falha, e para isso a gente vai conseguir plotar um gráfico aqui e visualizar justamente a proporção entre todos os equipamentos que não apresentaram falha e os equipamentos que apresentaram falha. E aqui a gente consegue ver que mais de 90% aqui dos nossos dados, então 95%, 96% dos nossos dados dos nossos equipamentos não apresentaram falha, enquanto por outro lado os 3, 4, 5% dos nossos equipamentos apresentaram falha. Isso faz sentido, já que a gente espera que na nossa indústria, na nossa fábrica, a gente tenha muito mais equipamento funcionando do que equipamento que não está funcionando, né? Então é um dado que faz sentido, só que esse gráfico mostra justamente uma relação de desbalanceamento entre nossos dados. E isso vai ser uma informação muito importante lá no final, quando a gente for treinar nosso algoritmo de machine learning, porque a gente precisa passar esse input para ele, né? A gente precisa falar, nosso conjunto de dados está desbalanceado. Então, a gente já tira um viés, um possível erro ali que ele ia cometer, justamente por pensar que o nosso conjunto de dados ele poderia estar balanceado. Depois que a gente já entendeu um pouquinho como que se distribuem a relação entre a ausência de falha e a presença de falha, vamos analisar melhor os equipamentos que falharam. Então, dentro dos equipamentos que falharam, quais que foram as falhas mais frequentes que aconteceram? E aí a gente consegue visualizar aqui que dentro dos equipamentos que falharam, majoritariamente, eles falharam por superaquecimento. Então, mais de 30% aqui dos nossos equipamentos falhou por superaquecimento e a menor tipo de falha foi o desgaste. Então, e aí sim, o pessoal lá da operação, o pessoal que tem um conhecimento técnico de como que essas máquinas funcionam, eles conseguem visualizar. Os nossos equipamentos estão falhando muito mais por superaquecimento do que por qualquer outro tipo de falha. Será que os parâmetros que a gente utiliza hoje, eles são muito bons para prevenir os equipamentos falharem por desgaste, mas eles são muito ruins
para falharem por superaquecimento? Será que essa era uma tendência que a gente já previa, já desejava? E aí eles conseguem utilizar isso, esse próprio conhecimento, dentro da operação, dentro do contexto deles, para estar realizando as manutenções, para estar realizando a definição dos parâmetros que a máquina vai operar e aí sim ter ganhos logísticos, ter ganhos de otimização de recursos. Agora que a gente já analisou a questão da proporção entre os equipamentos que falharam e os equipamentos que não falharam, e também como que se distribuem essas falhas, vamos validar uma hipótese. Então, vamos validar a hipótese de que se a gente tem componentes de qualidade alta, a gente espera que os componentes de qualidade alta durem mais e que eles falhem menos. Por outro lado, se a gente tem componentes de qualidade baixa, a gente espera que eles durem menos e falhem mais. Mas será que isso está acontecendo de fato na prática? Será que as falhas acontecem muito mais nos equipamentos de qualidade baixa mesmo? Essas são as perguntas que a gente vai precisar validar, as hipóteses que a gente vai precisar responder agora. Então, vamos verificar aqui as perguntas. As falhas acompanham a qualidade dos equipamentos? Os componentes com qualidade baixa são os que mais falham? E aí é importante a gente analisar o volume total e proporcionalmente. Então, não basta a gente analisar a questão de quantidade total de equipamentos de qualidade baixa que falharam. Porque, como vocês podem ver aqui, a contagem total de componentes de qualidade baixa no nosso conjunto de dados é de 3.900 máquinas, enquanto a contagem total de equipamentos de qualidade alta é de 665. E só com essas informações a gente consegue dizer que, obviamente vai falhar muito mais componente de qualidade baixa do que de qualidade alta. Só que a gente tem que analisar agora proporcionalmente. Será que essa distribuição ela realmente acontece? Será que essa conta está fechando? E aí a gente vai visualizar isso daqui um pouquinho melhor, só em gráfico, só para deixar mais didático também aqui o tutorial. E aqui a gente consegue ver. Então, o total de componentes por qualidade. 60% de todos os componentes, eles são de qualidade baixa, enquanto 30% são de qualidade média e 10% são de qualidade alta. Por outro lado, o volume total de qualidade do nosso conjunto de dados, 72% de todas as falhas que acontecem são em componentes de qualidade baixa, 5% são em componentes de qualidade alta e 23% em qualidade média. E aí aqui, por fim, a média de falhas por qualidade. Então a gente busca relacionar essas duas informações. Então, o total de componentes que falharam versus o total de componentes disponíveis por faixa de qualidade. E aqui a gente consegue ver que proporcionalmente essa tendência, essa hipótese, ela está validada. Então, os componentes de qualidade baixa, 4% de todos os componentes de qualidade baixa falham, e 25% dos componentes de qualidade média falham, e cerca de 18, 19% aqui dos componentes de qualidade alta, eles falham. Então, a nossa hipótese está validada. De fato, a qualidade tem uma influência para dizer se o equipamento ele vai falhar ou se ele não vai apresentar nenhum tipo de falha. E aqui a gente tira essa conclusão de que sim, a qualidade está relacionada com a falha dos equipamentos. Agora, partindo para uma etapa que a gente vai utilizar a técnica de correlação entre as variáveis. Então, a gente vai utilizar uma parte mais estatística para verificar, será que as nossas variáveis de input ali têm alguma correlação entre si? Como é que elas se relacionam com a nossa variável alvo, que é a falha que o equipamento vai apresentar e se ele vai apresentar falha ou não. Então, essas são as perguntas que a gente vai almejar responder ao longo desse bloquinho. Existem features que estão relacionadas entre si? Como elas se relacionam com a falha do equipamento? E aí a gente vai utilizar justamente a relação de correlação para estar plotando aqui um mapa de calor para vocês. Então aqui a gente consegue ver a correlação entre todas as variáveis. E aí esse gráfico ele retorna valores na faixa de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1 positivo, a gente diz que as variáveis elas têm correlação fortemente positiva. Então, que as variáveis elas têm uma tendência, enquanto uma é alta, a outra também tem a tendência de ser alta. Enquanto uma é baixa, a outra também tem uma tendência de ser baixa. E aí, na escala de -1, a gente diz que elas são fortemente correlacionadas negativamente. Então, quando uma é muito alta, a outra é baixa. Quando uma é baixa, a outra tende a ser alta. E aí, aqui a gente consegue ver essas escalas nas nossas variáveis e a gente consegue visualizar que a temperatura do processo ela tem uma correlação alta com a temperatura do ar, então de 0,87, só que por outro lado, de menos 0,87 estão correlacionados o torque
e a velocidade de rotação. Então, aqui a gente tem uma correlação fortemente negativa e aqui a gente tem uma correlação fortemente positiva. Nos demais variáveis, demais dados, a gente não vê nenhum padrão, a gente não vê nenhuma correlação assim que nos chama atenção. Então, a gente vai dar foco maior para essas duas informações que a gente acabou de coletar. Começando pela temperatura. Então, vamos formular de novo hipóteses sobre o nosso problema, hipóteses que podem estar acontecendo com esses dados. E as nossas hipóteses são: será que os equipamentos que estão sujeitos a maiores temperaturas, eles têm uma tendência maior de falhar? Eles possuem um volume total de falhas muito maior? E outra hipótese também que a gente precisa validar é que o equipamento que possui uma alta diferença entre a temperatura do ar, a temperatura ambiente e a temperatura do processo possuem mais falhas? E é isso que a gente vai precisar tirar de conclusão ao longo desse bloco. Então, começando aqui pela temperatura do processo. Então, será que componentes que apresentam uma temperatura do processo muito mais alta, eles apresentam um número de falhas muito maior? É isso que a gente vai validar. Então, começando pelos componentes que não apresentaram falhas. A gente vê que a distribuição aqui dos nossos dados, isso daqui é um histograma. Então, para cada faixa de temperatura, ele vai lá e soma o total de componentes que existem para aquela faixa de temperatura. Então, dos componentes que não falharam nessas faixas de temperatura, a gente consegue ver que se aproxima de uma distribuição normal, uma distribuição de Gauss. Só que, por outro lado, o total de componentes que falharam, a gente vê uma tendência muito maior aqui, a gente vê um pico de componentes que falharam a partir de 310 Kelvin. Então, a hipótese que a gente formulou de que talvez os equipamentos que estão sujeitos a uma maior temperatura de processo tenham mais falha, talvez ela seja validada justamente porque aqui a gente vê que o volume total de componentes que falharam a partir de 310 Kelvin é muito maior do que os componentes que falharam ali antes dessa faixa. Então, é uma hipótese assim que a gente pode levar mais para frente, é uma hipótese que a gente pode levar para o pessoal da indústria lá para eles validarem também junto com a gente. Outro ponto agora que a gente buscou avaliar é se os equipamentos que possuem uma alta diferença entre a temperatura ambiente e a de processo, eles possuem mais falhas. Então, plotando mais gráficos de histograma aqui para a gente estar avaliando. Então, essa questão de variação de temperatura. Entre os componentes que não falharam, a gente consegue ver que a gente tem um pico aqui na faixa de 11 graus Kelvin de temperatura, mas na faixa entre 9 e 10 graus Kelvin a gente vê que os componentes que não falharam, eles possuem também uma quantidade elevada. Então, a partir de 9 e 10 graus Kelvin a gente tem algum pico nos componentes que não falharam, e dos componentes que apresentaram algum tipo de falha, a gente vê que abaixo de 9 graus Kelvin de variação de temperatura tem um pico também. Então, que é muito maior do que todas as outras faixas de temperatura que a gente tem aqui disponível para estar visualizando. Então, a conclusão que a gente tira é que talvez essa variação de temperatura abaixo de 9 graus Kelvin, ela esteja indicando de que o componente tem uma tendência maior de apresentar falha. Justamente porque aqui a gente também consegue ver de que abaixo de 9 graus Kelvin quase não tem componentes que não apresentaram falha. Então, batendo essas duas informações, é uma hipótese assim que a gente pode estar levando para frente e é uma conclusão que a gente tira. Então, de que equipamentos sujeitos a maiores temperaturas, eles têm mais falhas? Sim, para temperaturas superiores a 310 Kelvin, e equipamentos que possuem alta diferença entre a temperatura ambiente e a de processo, eles possuem mais falhas? Não. Componentes com baixa diferença possuem uma tendência maior, porque como a gente viu aqui, a variação de temperatura menor que 9 Kelvin indica que talvez eles tenham uma tendência maior de apresentar falha. Outra informação que a gente precisa validar, então, era aquela questão do nosso torque e do nossa velocidade de rotação. Então, aqui eles apresentaram uma correlação fortemente negativa e a gente vai investigar um pouquinho mais sobre essa correlação. E a gente vai analisar não só a correlação entre eles, mas como que eles correlacionam com a nossa variável alvo, que é se o equipamento ele apresentou uma falha ou se ele não apresentou uma falha. Então, vamos verificar aqui, plotando um gráfico de dispersão, que é basicamente a gente vai plotar para cada pontinho aqui as características de operação deles. Então, a gente consegue visualizar que os pontinhos vermelhos eles são os equipamentos que não apresentaram falha e os equipamentos em azul são os equipamentos que apresentaram algum tipo de falha. E a gente vê uma tendência muito maior nos extremos. Então, quando o torque ele é alto e a velocidade de rotação ela é baixa, parece que a gente tem uma concentração muito maior de equipamentos que falharam do que qualquer outra faixa de temperatura mais intermediária.
e aí no outro extremo também é verdade. Então, quando a gente tem um torque baixo e uma velocidade de rotação alta, a gente vê que os nossos equipamentos eles apresentam falha, demonstrando que essa correlação que a gente tinha observado lá em cima no mapa de calor, ela se segue aqui, ela é validada. Então, essa é a conclusão que a gente pode estar tirando, de que sim, existe essa correlação, e a gente vê que a maior parte da falha ocorre em componentes sujeitos a alta rotação, alta velocidade de rotação, e baixo torque, e alto torque, e baixa velocidade de rotação. Então, esses são os conhecimentos que a gente conseguiu adquirir ao longo dessa etapa, e agora a gente vai voltar lá para a nossa apresentação para estar pulando para a nossa etapa de modelagem do nosso algoritmo de Machine Learning. Então, pessoal, aqui na etapa de criação do modelo, a gente vai estar desenvolvendo na prática agora, bem mão na massa, o nosso algoritmo de Machine Learning, que vai prever se o equipamento ele vai falhar ou não e qual o tipo de falha que ele eventualmente vai estar apresentando. Então, a gente vai passar por todas as etapas necessárias para garantir que a gente tenha uma inteligência artificial assertiva, e a gente vai começar, primeiro de tudo, pelo Feature Engineering. O Feature Engineering ele é mais uma manipulação de dados que a gente vai estar executando, mas é uma manipulação de dados diferente daquela que a gente fez lá no início. Lá no início a gente estava preocupado em verificar dados faltantes, manipular esses dados faltantes para não passar essas informações erradas para frente do nosso pipeline, e também verificar se tinham dados duplicados ou não, para ver se aconteceu alguma coisa internamente lá na fábrica, algum erro eventualmente na estruturação desses dados. E aqui, a manipulação de dados que a gente está preocupado é na questão de deixar as informações, deixar os nossos dados mais mastigados possíveis para o nosso algoritmo aprender posteriormente. Então, garantir que ele está com as informações necessárias, garantir que ele está com as informações no formato ideal para ele estar aprendendo. E a gente vai fazer isso principalmente utilizando as análises que a gente acabou de efetuar. Então, a gente vai utilizar o conhecimento que a gente adquiriu na etapa anterior, que a gente acabou identificando alguns padrões, identificando algumas relações nos nossos dados, e a gente vai passar essas relações para frente. Então, a gente vai já, desde agora, traduzir isso em novas colunas, para o nosso algoritmo também estar identificando esses padrões que a gente identificou. E, por outro lado, a gente também precisa manipular os dados no sentido de que tem alguns formatos de dados que o nosso algoritmo ele não consegue aprender. Ele não consegue utilizar e traduzir aquilo em informação útil para estar prevendo o tipo de falha. Então, a gente precisa manipular as colunas que já existem para um formato com que ele consiga, de fato, aprender as relações e utilizar isso na prática. Então, o objetivo final dessa etapa de Feature Engineering é dois. O primeiro de tudo é manipular as colunas que já existem para um formato que o algoritmo consiga aprender, e o segundo é utilizar as nossas relações que a gente identificou que são importantes e já passar elas para o nosso algoritmo também estar utilizando para ele aprender. Uma vez que a gente manipulou os dados, a gente parte para a etapa de treinamento do modelo. No treinamento do modelo, a gente vai passar os dados de input, então toda a questão da qualidade da máquina, a velocidade de rotação, desgaste, todas essas informações da operação da máquina, e também a gente vai passar o output, então o resultado final que a gente quer ver, que é o tipo de falha que ela vai apresentar. E aí ele vai aprender essas relações, aprender o que o desgaste está relacionado com o tipo de falha, o que a velocidade de rotação está relacionada, e aí ele vai aprender essas relações para posteriormente a gente estar fazendo a etapa de validação com métricas. Na etapa de validação com métricas, a gente vai passar unicamente um input, então a gente só vai passar as características de operação da máquina, e o algoritmo vai utilizar essas informações para estar prevendo qual o tipo de falha que ele acha que vai estar acontecendo. E aí, com essa previsão dele, a gente pega o nosso gabarito e a gente compara uma coluna com a outra. Então, o conjunto de dados que o nosso algoritmo previu com aquilo que realmente aconteceu na prática. E aí a gente consegue verificar, com base em algumas métricas, o quanto o nosso algoritmo está sendo assertivo. Então, verificar se a nossa inteligência artificial identificou as relações e está conseguindo resolver o problema a qual ela foi proposta para resolver. Então, agora que a gente já entendeu certinho os nossos passos, vamos lá para o nosso notebook. E aqui no notebook a gente vai para a terceira etapa, que é justamente a estruturação do modelo de Machine Learning. E a gente vai começar criando as novas colunas. Essa criação de novas colunas é com base nas colunas antigas que a gente tinha identificado de relação na nossa análise de dados. E aqui na análise de dados a gente identificou que a variação de temperatura, então a relação entre a temperatura de processo e a temperatura do ar, era uma relação que indicava assim,
se o equipamento iria apresentar algum tipo de falha ou não. Então a gente vai passar isso para frente. Aqui a gente vai criar novamente, então, a questão da variação de temperatura, a coluna da variação de temperatura, que é a relação entre a temperatura de processo menos a temperatura do ar no qual a máquina está operando, né? E aí, vamos visualizar então o resultado final. E aqui a gente consegue ver a coluna de variação de temperatura criada, que é a diferença entre a temperatura de processo e a temperatura do ar onde a máquina está inserida. Então agora que a gente já criou novas colunas, vamos manipular as colunas antigas. Lembra que eu falei que tem alguns tipos de dados, formatos de dados que o algoritmo ele não consegue utilizar, ele não consegue traduzir em informações úteis? É justamente essa coluna de qualidade. Então ele não consegue identificar, interpretar valores de texto. A gente precisa traduzir esses valores de texto em valores de número, de algarismos, para o nosso algoritmo estar conseguindo utilizar essa informação. E a gente vai fazer essa tradução utilizando uma técnica chamada de Label Encoding. Basicamente, essa técnica ela consiste em pegar todos os valores existentes nessa coluna. Então, dentro da coluna qualidade, a gente tem o valor baixa, média e alta, e a gente transpõe esses valores em novas colunas. Então, a gente vai criar novas 3 colunas a partir de uma, e aí essas 3 colunas vão se chamar baixa, média e alta novamente, só que o valor correspondente dessas colunas vai ser verdadeiro ou falso. Então, as linhas que possuem o valor baixa vão receber na coluna baixa o valor verdadeiro e nas demais vão receber o valor falso. Eu vou colocar em código isso, acredito que vai ficar um pouco mais simples para visualizar. E basicamente o que consiste esse código? A gente vai importar uma função da biblioteca Pandas que vai estar fazendo essa tradução de uma coluna em 3. Então, bora visualizar como é que ele fica. E justamente o que eu falei. Então, como os 5 primeiros componentes aqui todos possuem qualidade baixa, a gente consegue ver que na coluna baixa, todos eles receberam o valor verdadeiro, que é o valor 1, e nas demais colunas eles receberam o valor falso. Então, é basicamente isso, e agora sim o nosso algoritmo consegue utilizar essa informação para estar prevendo o tipo de falha. Outro ponto importante aqui é que toda manipulação que a gente faz com os nossos dados de treino, a gente precisa fazer com nossos dados de teste também, com nossos dados de validação. Eu poderia aqui simplesmente copiar e colar todos os comandos que eu faço para os dados de treino, para os nossos dados de teste também, mas ficaria alguma coisa inviável, assim, né? Imagina se toda vez que eu for colocar um novo conjunto de dados, eu tenho que adicionar uma nova linha, copiar uma nova linha, só para estar fazendo essas manipulações. Então, o que a gente vai fazer é uma solução um pouco mais escalável, assim, um pouco mais genérica, e a gente vai fazer isso criando uma função. Então, a função pipeline, que vai receber o valor, que a gente vai passar um data frame, então um conjunto de dados, e ele vai fazer todas essas manipulações que a gente acabou de fazer, de uma só vez, para a gente ganhar escalabilidade e replicabilidade assim de uma maneira mais fácil. Então é uma boa prática que a gente pode estar utilizando e basicamente a gente vai então aplicar essas transformações que a gente acabou de executar, só que no conjunto de dados genérico aqui. Então, bora colocar aqui a questão do label encoding, vai receber também a valor qualidade. E aí, por fim, aqui a gente só separou em novas colunas, mas a gente precisa adicionar essas colunas no nosso conjunto de dados original, né? E para fazer isso, a gente vai utilizar o comando de concatenar do Pandas. Então, a gente vai concatenar o nosso conjunto de dados original e as nossas variáveis dummies aqui, a nossa coluna, o nosso data frame novo. Então, a gente vai concatenar os dois e dropar a coluna de qualidade justamente porque ela não vai ser útil para as próximas etapas. E aí, com base nisso, a gente vai retornar um data frame e agora a gente vai aplicar essa função no nosso conjunto de dados original. Então, o data frame de treino vai receber ele mesmo, só que aplicado a função pipeline. Mesma coisa para o nosso conjunto de dados de teste. Então, o conjunto de dados de teste vai receber ele mesmo, só que aplicado a função. E aí que a gente consegue visualizar então como é que ficou. E aqui a gente consegue ver então a coluna de qualidade aqui já não existe mais. E foram criadas 3 novas colunas, as variáveis a variação de temperatura e as colunas alta, baixa e média. E aí agora a gente finalizou a manipulação de dados, a gente só precisa agora segmentar os nossos dados em dados de input e dados de output. E para fazer isso, a gente vai
precisar dropar algumas colunas novamente, justamente porque nos dados de input, por exemplo, não vai agregar informação, não vai agregar para o nosso algoritmo ele saber se ele está prevendo para o produto B57 ou para o B50. Então a gente vai dropar essa coluna de ID do produto e também, como o tipo de falha ele é o dado de output e se o equipamento apresentou falha ou não, também é o nosso output, a gente vai precisar dropar. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, X é o nome que a gente atribui para dados de input. Então, aqui a gente separou entre o X de treino e o X de teste. E aí a gente dropou nos dois dataframes, o dataframe de teste e de treino, essas colunas. E aí, por fim, a gente também vai precisar separar os nossos outputs. Então, os outputs eles são chamados de Y, e aí o Y de treino e o Y de teste vão receber os seus respectivos dataframes, só que unicamente a coluna do tipo de falha. E aí agora a gente tem tudo pronto para estar fazendo a nossa previsão, para estar desenvolvendo e treinando a nossa inteligência artificial. Os modelos de inteligência... Aqui nessa etapa a gente vai treinar 2 modelos de inteligência artificial, muito para a gente conseguir comparar qual é o desempenho dos dois e qual é o melhor que a gente pode estar utilizando para o nosso produto. As bibliotecas que a gente utiliza nesses modelos de inteligência artificial eu importei aqui no início, então só dá uma olhadinha aqui, a gente vai estar utilizando dois modelos, um deles é o Randall Forest e o outro é o K-Neighbors, ambos para classificação. O nosso problema ele é de classificação. Então, bora começar pelo Randall Forest. E basicamente, dentro do Randall Forest a gente vai importar a função então, de classificação do Randall Forest e a gente também vai passar o parâmetro de Class Weight Balance, porque lá no início a gente identificou que o nosso conjunto de dados tinha muito mais dado de equipamento que não falhou do que equipamento que falhou. Então a gente precisa passar esse input para ele agora, para ele conseguir tirar um pouco esse viés e também aprender da melhor forma possível, da forma mais assertiva. E aí a gente vai treinar então o nosso modelo com base nos dados de treino. Então vou passar os dois parâmetros aqui, tanto o input quanto o output para ele estar aprendendo. E depois a gente vai fazer a previsão. Então ele vai nos dizer, com base no X de teste unicamente, quais os valores que ele identificou para cada input. E aqui ele vai retornar um vetor nos dizendo todos os tipos de falha que ele previu para o nosso conjunto de dados de input. Só que a gente não vai conseguir fazer a comparação da assertividade do nosso modelo, por exemplo, com uma lista de valores de objeto. Para fazer essa comparação de saber o quão assertivo o nosso modelo está, a gente vai precisar utilizar uma métrica, e a gente vai utilizar a métrica de ROC-AUC hoje. Então, eu não vou entrar nos méritos dessa métrica agora, porque não foge um pouco do contexto do nosso tutorial, mas caso vocês queiram que eu aprofunde assim, é só comentar aí embaixo que a gente vai trazer futuramente algum webinar, alguma coisa nesse sentido para estar agregando conhecimento para vocês também. Mas basicamente o que ela retorna é um valor de 0 a 1 para dizer o quão assertivo o nosso modelo está sendo. Então, quanto mais próximo de 1, mais assertivo vai estar sendo o nosso modelo. E aqui a gente consegue ver que a gente está com uma assertividade de cerca de 93%, o que é uma assertividade muito boa. Então, e agora que a gente já finalizou essa etapa do Randall Forest, a gente vai comparar com o nosso outro modelo, que é o do K-Neighbors, né? Então, vamos utilizar aqui o mesmo pipeline. Então, a gente vai importar a nossa biblioteca, né? A nossa função onde está localizada a biblioteca. A gente vai treinar o nosso modelo e ele vai retornar novamente uma lista um array com uma lista de componentes, uma lista de equipamentos que falhou, e a gente vai agora prever a probabilidade de falha dele. Então, só que dessa vez a gente não vai utilizar o forest, a gente vai precisar utilizar o KNN para estar realizando essa previsão, e agora a gente vai conseguir ver qual dos dois está sendo mais assertivo. Aqui a gente consegue concluir, então, que o nosso Randall Forest, as árvores de decisão saíram muito melhor nesse problema específico que a gente está utilizando. Então a gente vai levar esse modelo para frente. E agora a gente finalizou a etapa de modelagem e estruturação da nossa inteligência artificial e a gente vai para a última etapa, que é o desenvolvimento do nosso Power BI, do nosso painel. Então nessa etapa de desenvolvimento do Power BI, a gente basicamente vai utilizar todas as informações que a gente desenvolveu até agora e também o nosso modelo de inteligência artificial, o nosso modelo treinado em novos conjuntos de dados para estar visualizando novos resultados e estar disponibilizando esses resultados para o
o pessoal não técnico, para o pessoal que não participou da construção da inteligência artificial. Então, o primeiro passo dessa etapa é justamente importar o modelo que a gente acabou de treinar lá na plataforma do Power BI. Depois que a gente importar esse modelo já treinado, a gente vai realizar as previsões do tipo de falha. Então, no conjunto de dados que a gente importar lá na plataforma, a gente vai fazer a previsão desse tipo de falha que vai acontecer. Depois, fazer o desenvolvimento do relatório, então plotar os gráficos, plotar algumas informações que a gente julga que são pertinentes assim, para o pessoal tá acompanhando. E, por fim, fazer uma análise de dados. Então, novamente, a questão de identificar os padrões, novamente, identificar algumas hipóteses que podem ser validadas posteriormente. Então, bora lá. Primeiro passo de todos dessa nossa nova etapa aqui do Power BI é a questão de exportar o nosso modelo que foi treinado aqui. E para exportar esse nosso modelo, a gente vai utilizar um comando do Pickle, onde a gente vai salvar o nosso modelo como se fosse um arquivo .sav, e aí ele vai salvar isso na sua máquina local para depois a gente importar lá na plataforma do Power BI. Então agora a gente vai lá para o Power BI, vou trocar de tela aqui para a gente conseguir fazer essas manipulações que a gente vai fazer. Então, bora lá. Então, pessoal, aqui na tela do Power BI, o primeiro passo que a gente tem que tomar é justamente importar o nosso conjunto de dados. E para isso, a gente vai clicar nessa pasta de trabalho do Excel e importar a planilha que a gente vai estar trabalhando ao longo dessa etapa. Então, ele vai carregar os nossos dados eles são basicamente aquilo que a gente já vem trabalhando até agora. Então, uma lista de todas as máquinas que a gente vai estar utilizando, a qualidade delas, temperatura, processo, enfim, todas essas características de operação, e também as colunas de Feature Engineering que a gente acabou criando, então variação de temperatura e a qualidade delas traduzidas para Label Encoding, por Label Encoding. E só que agora a gente não tem o tipo de falha que a máquina apresentou. Então a gente vai precisar fazer essa previsão, e para isso a gente vem aqui embaixo em transformar dados, onde ele vai abrir a aba do editor do Power Query, que é onde a gente vai fazer todas as nossas manipulações no nosso conjunto de dados. Na aba de editor do Power Query, a gente vem na aba de transformar, e a gente vem em executar script Python aqui na direita. Ele vai abrir esse prompt, essa tela, e dentro dessa tela a gente vai escrever todo o nosso pipeline de código que o modelo que a gente tem que executar para o nosso modelo fazer a previsão. Então, primeiro de tudo, a gente importa nossas bibliotecas, as bibliotecas que a gente já vem trabalhando. A gente importa o caminho para o local onde o nosso modelo está armazenado. Então, aqui você muda para o valor da sua máquina local, onde ele está treinado. A gente carrega esse modelo numa variável e faz a previsão. Então, a gente faz a previsão no nosso dataset aqui, só que a gente precisa fazer a previsão, utilizar o modelo nas mesmas condições que a gente utilizou lá atrás. Então, se lá atrás a gente não tinha as colunas de ID do produto e a coluna de qualidade, aqui a gente também precisa eliminar elas. Então, a gente vai dropar elas e criar uma nova coluna com o tipo de falha previsto, e aqui clicar em OK para estar rodando o nosso código. Então, aqui é uma etapa que pode demorar um pouquinho mais, justamente por se tratar, pelo Power BI se tratar de uma plataforma assim que ela não é dedicada para rodar script de código, né? É uma plataforma um pouco mais voltada para a questão de visualizações, questão de gráficos e tal, e não é especializada em rodar script. E aqui a gente pode vir, então ele já carregou, já fez as transformações, a gente clica em Table para estar visualizando a manipulação que foi feita no nosso conjunto de dados. Aqui ele já carregou, então, a transformação que a gente executou no nosso conjunto de dados, e conseguimos visualizar aqui no final que ele previu o tipo de falha. Então, com base nos inputs aqui, ele conseguiu fazer a previsão, só que só essa coluna aqui não é o suficiente, né? Lá no nosso conjunto de dados a gente lembra que tinha tanto a coluna de tipo de falha previsto, quanto a previsão se a falha ia acontecer ou não, né? Então, uma coluna nova, com valores de verdadeiro ou falso, dizendo se a falha aconteceu ou não. Aqui a gente conseguiria fazer com o script Python, dentro do próprio script, criar essa nova coluna, mas vou ensinar um novo recurso para vocês, e para isso a gente vem aqui na aba de adicionar coluna e coluna condicional. Esse recurso vai criar uma nova coluna com base numa condição de uma coluna já existente. Então, o nome da nova coluna vai ser falha, e com base na coluna de tipo de falha previsto, se o tipo de falha previsto for igual a sem falha,
a nosso valor dessa coluna nova vai ser 0. Se não, então caso ele apresente algum tipo de falha, a gente vai receber o valor 1 nessa nova coluna. E aqui a gente consegue criar ela. E aí é normal essas manipulações demorarem um pouquinho mais, até porque é um conjunto de dados assim de 3.000 linhas. Então é normal o Power BI demorar um pouquinho mais para estar realizando essas manipulações e comparações assim de lógicas que são um pouco mais complexas também. Mas aqui ele já criou o tipo de falha, então ele retornou valores de 0 ou 1 para caso o equipamento tenha apresentado falha. Só que aqui em cima eu já anotei que a coluna veio classificada como objeto, então tem valores de texto, só que a gente sabe que essa coluna ela é um valor, os valores são números, né? Então a gente vai alterar esse tipo para número inteiro e agora a gente já finalizou. Então a gente vem aqui na página inicial e clica em fechar e aplicar para ele estar fechando essa aba do editor do Power Query e carregando todas as transformações que a gente realizou. Então aqui ele finalizou o carregamento dos nossos dados, então a gente já consegue visualizar aqui na direita que ele carregou justamente a aba que a gente manipulou, e clicando nessa setinha a gente consegue visualizar todas as colunas que estão disponíveis para a gente estar realizando as visualizações. Então bora começar criando as nossas visualizações. A gente vai começar criando vários KPIs. Então, primeiro de tudo, uma informação que é a básica, que é o essencial e é o objetivo dessa dashboard, que é visualizar quantos equipamentos falharam. Então, para isso, a gente vai utilizar a coluna falha e vai arrastar aqui. O Power BI é uma ferramenta muito intuitiva, então pessoas que nunca tiveram contato com ela conseguem entender um pouquinho da sintaxe, um pouquinho da lógica e já sair fazendo coisas assim muito, muito avançadas. Então, basicamente, aqui a gente pegou e puxou a coluna falha para o nosso campo e aqui ele já retornou então as falhas que aconteceram. E aí a gente consegue selecionar diferentes métricas, né? Aqui dentro ele já puxou a operação de soma, mas caso a gente quisesse ver a proporção de equipamentos que falharam, aqui a média e tal, o mínimo e o máximo, enfim, todas essas métricas a gente podia estar avaliando também. Então a gente conclui que 66 dos nossos equipamentos falharam. Mas não só é importante a gente saber quantos equipamentos que falharam, mas ver como é que está a proporção, né? A distribuição entre os equipamentos que ocorreu a falha e dos equipamentos que não falharam. E para isso a gente vai plotar mais um gráfico, então vou plotar um gráfico de rosca aqui, onde a legenda vai ser a própria coluna de legenda, a própria coluna de falha, e os valores também vão ser essa coluna. Então 0 se apresentou se não apresentou falha, e 1 se ele apresentou, e aqui ele está fazendo a operação de soma novamente, né? Então, só que a gente não quer a soma, a gente quer uma contagem. Então a gente quer contar quantos valores de 0 possuem naquela coluna e quantos valores de 1 possuem naquela coluna. E aqui a gente pode trocar de métrica e visualizar que, por exemplo, 3.200 equipamentos não apresentaram falha e apenas 2% do nosso conjunto de dados apresentou falha. Então 66 equipamentos apresentaram essa falha. Vamos novamente investigar então, dentro dessas falhas que aconteceram, quais foram os tipos mais frequentes, e para isso a gente vai puxar um gráfico de barras aqui. E a gente está interessado então no eixo Y como legenda, a gente quer o tipo de falha que foi previsto, então dentro daqueles tipos de superaquecimento, desgaste, enfim, todas essas questões, a gente quer saber o total de falhas que aconteceu. Então, a gente consegue ver de novo aqui que a falha por superaquecimento continua sendo a majoritária, então a maior parte do nosso conjunto de dados continua falhando por superaquecimento, do nosso maquinário continua falhando por aquecimento. E aí, uma vez que a gente tem essas informações, a gente pode partir para fazer um acompanhamento daquelas informações que a gente identificou na análise de dados que são essenciais para o nosso operador, para o nosso time da indústria, ela está acompanhando. Então, se lá a gente identificou que é muito interessante para eles acompanharem a variação de temperatura, porque ela tem um impacto, ela tem uma relação com a quantidade de falhas que vai acontecer, é legal a gente colocar aqui um indicador justamente disso. Então a gente vai puxar aqui um indicador, um campo de variação de temperatura para os nossos usuários finais estarem acompanhando ele, né? E aí a gente não está interessado aqui ele agregou a operação de soma novamente, né? Mas a gente não está interessado na soma, e sim na média, né? É um indicador mais assertivo que a gente pode estar utilizando no acompanhamento da nossa operação. Então aqui a variação de temperatura 10, outros
outras colunas, outras informações que a gente julgou que eram interessantes lá atrás era justamente a questão do torque e da velocidade de rotação, então vamos plotar elas aqui. Velocidade de rotação, novamente ele vai puxar a operação de soma, só que a gente está interessado na média, né? A gente consegue analisar muito mais precisamente com base na média da velocidade de rotação. E agora, por fim, a questão do torque, né? Porque a gente identificou lá que os componentes que tinham alto torque e baixa velocidade de rotação, e eles tinham uma tendência maior para falhar, assim como os componentes de baixo torque e alta velocidade de rotação, né? Então, vamos plotar aqui a questão do torque e novamente a gente vai precisar colocar a média. Opa, aqui eu puxei uma nova coluna. Puxar o torque aqui e a média. Então, é isso. E aproveitando aqui que o Power BI acabou criando uma nova visualização, essa visualização aqui é a visualização de tabela. E aí não só é importante para o nosso operador saber ter uma visão geral da fábrica, então como é que está a média do torque, como é que está a média da velocidade de rotação, como é que se distribuem as falhas, é também ele acompanhar num nível mais detalhado, assim. Então, quais equipamentos que estão apresentando falha, quais equipamentos que estão apresentando qual tipo de falha. E aí, para isso, a gente pode agregar uma tabelinha aqui com a identidade do produto, então, com o código dele, e aí a gente vai acrescentando as informações que são pertinentes para o operador estar acompanhando. Então, acompanhar o desgaste, então quanto tempo de operação aquela máquina está funcionando, a questão da temperatura do processo a qual ela está sujeita, a temperatura do ar, enfim, todas essas variáveis a gente consegue agregar aqui. E também agregar se o equipamento falhou ou não. E aí ele consegue visualizar aqui muito mais direto e acompanhar que os equipamentos, o A29432 não falhou. Por que ele não falhou? Ele está operando 50 minutos, é um tempo relativamente alto e ele não apresentou falha. E aí ele consegue fazer essas análises mais detalhadas. E aqui, no fim, ele criou uma linha com o total. Só que ele somou todos os valores correspondentes àquela determinada coluna. Só que a gente saber a soma total de temperaturas do processo, temperatura do ar, não é uma informação pertinente para a gente. Então a gente pode vir aqui na setinha no canto direito e clicar em não resumir, que ele não vai mostrar essas informações. E aí a gente seleciona essa opção para todas as variáveis que a gente tem na tabela. E aí ele vai aplicar essas mudanças para a gente. Então, voltando um pouco para a parte de análise de dados que a gente tinha feito lá atrás a gente identificou que era importante a gente analisar se a qualidade dos componentes também acompanha a tendência de falha deles, né? Então, vamos plotar aquelas informações novamente, e para isso a gente vai utilizar um gráfico de barras. Primeiro gráfico de barras é ver o volume total, gráfico de rosca, perdão. Primeira informação pertinente de a gente estar acompanhando dentro da parte de qualidade é a quantidade de componentes que a gente tem por segmento, né? Então, para isso, a gente vem aqui e ele vai fazer uma contagem de quantas IDs de produto existem para cada faixa de qualidade. E aqui a gente consegue visualizar que aquela tendência de cerca de 60% dos componentes serem de qualidade baixa continua acontecendo aqui. Deixa eu dar um zoom. Continua acontecendo aqui. De qualidade média, cerca de 30%, e de qualidade alta, de 10%. Também continua acontecendo. Agora que a gente já tem uma noção da proporção de componente total, vamos analisar como é que se distribuem as falhas dentro desse conjunto de dados. Então a gente vai puxar de novo a coluna de qualidade para a legenda, só que dessa vez a gente vai estar interessado no valor de falha. Então a soma de quantas falhas ocorrem por tipo de qualidade, e aqui a gente consegue ver que novamente a tendência ela é validada, né? A tendência de que os equipamentos de qualidade baixa falham muito mais que os componentes de qualidade alta é verdadeira. E aí agora a gente pode também, de novo, analisar a proporção entre o total de falhas que acontece versus o total de componentes que existe. Então, para isso, a gente vai plotar mais um gráfico para estar visualizando essa métrica, essa relação. Esse gráfico vai vir aqui embaixo, onde a gente vai puxar novamente o componente de qualidade para a legenda do nosso gráfico, e para o eixo Y a gente vai puxar novamente a questão da falha. Só que dessa vez a gente não está interessado no volume total, então a gente não está interessado em saber que o componente de qualidade baixa falharam 47 vezes, mas a gente está interessado em saber a média, né? A proporção e a relação entre a quantidade de equipamentos disponível
e a quantidade de equipamentos que falhou. E para isso a gente seleciona a média, e aqui ele consegue já calcular isso para a gente e mostrar que a tendência ela se segue, ela continua existindo. E aí, por fim, só para deixar o nosso relatório um pouco mais iterativo, assim, para que o usuário consiga ter mais controle, a gente vai criar filtros. Então, a gente vai criar filtros para que o usuário ele consiga analisar as informações de um nível de detalhamento muito maior. Então, caso ele queira analisar unicamente os equipamentos por determinado nível de qualidade, então, quero analisar somente os equipamentos de qualidade baixa. A gente vai lá e cria um filtro justamente para isso. E é o que a gente vai fazer agora. Então, dentro do campo, aqui dentro da aba campo, a gente vai puxar o campo de qualidade. E aí ele vai conseguir selecionar qual qualidade ele quer estar visualizando. E além disso, também é importante ele ter controle sobre as falhas que acontecem, né? Então, a gente vai criar aqui também mais um tipo de filtro. E esse tipo de filtro vai ser o tipo de falha previsto. E aí agora o usuário ele consegue, né, ter uma visualização um pouco mais dinâmica e ele consegue selecionar aqui e analisar. Então, dentro dos componentes de qualidade alta, vamos ver o que aconteceu com os componentes de qualidade alta. Então, a gente consegue ver aqui que dentro dos componentes de qualidade alta, por exemplo, eles estavam operando uma temperatura, uma variação de temperatura de 10 graus Kelvin e todos os componentes que falharam, né, de qualidade alta, eles apresentaram falha por superaquecimento. Será que nossos equipamentos de qualidade alta, eles só falham por superaquecimento porque os nossos parâmetros estão fazendo com que eles tenham essa tendência maior de falhar por superaquecimento? Será que a gente conseguiu corrigir o problema de desgaste, conseguiu corrigir o problema de falha por potência, mas o problema de superaquecimento a gente não conseguiu resolver? E aí o usuário ele consegue vir aqui, visualizar essas informações e testar essas hipóteses, né? Validar essas hipóteses que ele tenha sobre a planta da fábrica dele. Então, é basicamente isso que eu tinha do relatório. Não me preocupei tanto em deixar ele o mais visual possível, o mais bonito possível, até porque não é o foco do tutorial aqui. A gente tem, ao longo dessa semana também, teve tutorial sobre Business Intelligence, sobre como estruturar um dashboard. Então, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá, tem muito conteúdo de qualidade nesse sentido também no canal da Bix. E é basicamente isso que eu tinha para estar apresentando hoje para vocês. Vamos voltar lá para nossa apresentação, então, e para os finalmente do nosso tutorial. E aí, encaminhar vocês. Então, primeiro de tudo, queria agradecer a presença, agradecer a atenção de vocês ao longo desse tutorial. Significa muito para a Bix Tecnologia, para a gente estar disponibilizando esse conteúdo, para a gente estar produzindo esse conteúdo para o nosso mercado de dados do Brasil, para estar fortalecendo ainda mais esse cenário no Brasil e trazendo conhecimento para o público. Então, espero também ter agregado bastante conhecimento para vocês, espero que vocês tenham aprendido a como de fato se estrutura um produto de Machine Learning na prática. Sugiro de novo, deem uma olhadinha no nosso site, deem uma olhadinha na nossa agenda para ver o que tá por vir, para não perder mais nenhum conteúdo. E agradeço a presença de vocês ao longo desse evento. E um bom dia para todo mundo.